Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e já estamos aqui no seu podcast de todos os dias, Mostra o Texto. Sempre apresentado pelo pastor César Cavalcante, um homem com muita capacidade para esse tipo de apresentação. E hoje nós estamos aqui para representá-lo e para apresentar o programa de debate aqui no podcast Mostra o Texto. Já de início eu quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para minha filha Abigail e para o Davi, todos Soares. E inclusive agora tem em casa lá o Luluzinho, Lulu da Pomerânia, que ele passou a fazer parte da família. Joey Marronzinho Soares. Um abraço e um beijo para todos vocês. E eu estou aqui para apresentar este programa, onde nós teremos aqui um debate para lá de caloroso e um debate milenar. Se Deus já tem os seus escolhidos, olha só, se Deus já tem os seus escolhidos, por que evangelizar? Qual o propósito da evangelização, visto que Deus já tem os seus escolhidos? E para este debate estão aqui comigo, à minha esquerda, não sei se aí para vocês está à direita, eu já fiz uma provocação para ele, né, dizendo, ó, Jesus dirá aos que estão à sua esquerda, aí ele vai ter o direito de se defender agora. Pastor Walter Reggiani, da Igreja Batista Reformada de São Paulo. E, por outro lado, temos aqui também o pastor Emerson Cicarelli. Pastor Walter Reggiani, bastante conhecido nos podcasts, na televisão e nos programas de rádio. Por gentileza, queira dar a sua saudação e fazer a sua defesa, que eu já cheguei te mirando. Então, primeiro eu vou fazer a defesa, né? É que, para a maioria, para todos aqueles que estão nos assistindo, eu estou à direita e não à esquerda. Eita! É isso aí, mas é uma brincadeira. Vamos lá. Primeiramente, que é um prazer estar de novo aqui com o pastor Cicarelli, para a gente trocar ideias, né? Sim. Calorosas, mas trocar ideias no campo das ideias, claro, né? E eu falei para o pastor Elias, quando eu encontrei, que eu tenho um prazer de conhecê-lo pessoalmente. Já conhecia também pelos podcasts, pelos debates e tal. E o que eu falei para ele é o seguinte, que nós temos, obviamente, que nós temos divergências de ideias, mas eu admiro quem tem uma ideia e tem coragem de defender a sua ideia e não fica querendo fazer média com o outro para poder agradar. Hoje é um dia muito triste, porque hoje é dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, mas aqueles que se dizem herdeiros da Reforma Protestante, muitos deles, os mais famosos inclusive, eles ficam fazendo média com quem pensa o contrário, muito diferente daquilo que fizeram os nossos pais na Reforma Protestante. É um prazer para mim estar aqui nessa manhã, eu agradeço o espaço. Muito obrigado, pastor Walter Reggiani, pelas suas gentis palavras. E eu quero também aqui dar oportunidade pelo meu amigo, pastor Emerson Eduardo. Olha, Emerson. Foi um problema já, olha, dos podcasts aí. É o Edward. Não, olha só. O pastor Emerson Cicarelli, italiano? Sim. Cicarelli, né? Sim. Suave, correto, né? Ainda seria Cicarelli, que eu acho que fica tão... bem mais, né? No Brasil deu uma amenizada, mas na Itália é assim. Uau. Então, como é na Itália? Oi? Cicarelli. Então, é igual o meu. O meu originalmente é Reggiani. Reggiani. Mas aqui não adianta. Olha só. Então, veja bem, nós temos aqui o pastor Emerson Cicarelli, ele que é professor de hebraico, mestre hebraico bíblico e targúmico. Aramaico targúmico. E aramaico targúmico. Especialista nessa área da linguística. Também pastor. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. Teólogo, psicanalista e por aí vai. Opa, complementa, por favor, porque o currículo vai longe. Sim, teólogo, psicanalista,
especialização no livro de Gênesis pelo Instituto Cadima de Ponta Grossa. E é isso aí. Só isso aí tá bom. Psicanalista seria da linha de Freud? O que é? É o pai da psicanálise? É isso mesmo? Sim. Eu trabalho bem na linha da psicanálise freudiana. Né? Acabei de criar um curso chamado Psicabíblia, que é levando os personagens da Bíblia à luz do divã. E traz revelações fantásticas. Em breve vai ser lançado. Uau! Bom, chega de rasgação de seda. O currículo de ambos os pastores é muito amplo, mas vamos ao tema. Antes disso, pastor Elias, bem rápido, agradecer a Deus por essa oportunidade, né, pela confiança do nosso amigo pastor César Cavalcante. Rever o Walter Regiane, que eu estive com ele terça-feira, ele fez um barulho que está nas redes sociais. E eu sempre digo que toda vez que eu sento na mesa de debate, pastor Elias Soares, eu vejo que Deus é fiel naquilo que ele promete de um dia nos pôr no meio de pessoas especiais. Sempre que eu estou contigo e com muitos outros homens de Deus, eu vejo as promessas de Deus se cumprindo. É uma honra estar do seu lado, o senhor é um ícone, o senhor é uma lenda da nossa teologia e muitos de nós nos inspiramos no senhor. Maravilha, glória a Deus por isso. Pastor Walter, você vê que já disse que o senhor é barulhento, mas eu já vou dar a oportunidade. Pode ir lá, vai lá. Brincadeira. Já vou dar a oportunidade. Qual a sua posição inicial acerca do tema? Se Deus já tem os seus escolhidos, qual a necessidade de evangelização? Eu gostaria só de iniciar esse debate dizendo o seguinte, que tem muitas coisas que a gente não faz por obrigação, a gente faz por prazer. Então, por exemplo, assim, quando a gente recebe uma boa notícia, a gente logo vai no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, e a gente já divulga aquilo. E a gente não quer saber se a gente tem a obrigação de fazer aquilo, se não tem, se aquilo vai mudar a vida de alguém, se não vai, mas a gente faz por causa da alegria que a gente tem. E o Evangelho, ele é uma boa nova. Nós estávamos perdidos e nós recebemos a notícia de que Cristo morreu pelos pecadores. Então a gente sai divulgando isso pelo prazer de divulgarmos, por causa da boa notícia, a gente quer que essa notícia seja compartilhada com todos. Então eu gostaria de iniciar falando daquilo que é mais importante para mim. Então, aquilo que é mais importante para mim é a alegria que eu tenho em compartilhar as boas novas. Muito bem. Pastor Emerson Sicarelli, se Deus já tem os seus escolhidos, evangelizar para quê? Se no final vai ser do jeito que ele quer, ele já predestinou, ele é soberano, já decretou a salvação de acordo com o ponto de vista em especial do pastor Walter Regiane. Primeiro que nós precisamos entender esse conceito de escolhido, né? Ele é um pouco diferente dentro da visão arminiana, a qual eu e mais alguns ou muitos defendemos. Então, para a gente poder falar a respeito desse texto, pastor Elias Soares, eu trabalhei 8 pontos que são importantes para que nós possamos explicar exatamente por qual motivo nós devemos e precisamos cumprir o ID a qual o Senhor Jesus nos deixara. Eu quero começar dizendo o seguinte, que a evangelização é um meio ordenado por Deus para a salvação, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 15, que diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Esse é o primeiro ponto que eu quero começar dizendo. Se não há quem pregue, se não há quem evangelize, como virão? O segundo ponto que é importante é nós entendermos algo que o Walter até defendeu, né, na terça-feira, sobre o sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Perfeito. Ele acredita que Cristo morreu por um grupo, um distinto grupo, enquanto eu acredito que Cristo morre por toda a humanidade que crê
em seu sacrifício. Não, isso nós temos concórdia. Perfeito. E como ele morreu em favor daqueles que creem. Então, só que na grande questão é esses que ele morreu, na sua concepção você acredita que o Pai já lhe deu desde a fundação do mundo, caminhando por esse ponto. Enquanto dentro do caminho que eu enxergo e vejo do próprio Cristo, ele sempre apresenta nos seus evangelhos duas possibilidades. Falamos sobre isso. A porta estreita, a porta larga, servir a um senhor, servir a dois senhores. Sim, não tem uma terceira via. Então a necessidade da evangelização é que o mundo é muito grande. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não evangelizar, se você não explicar, se você não pregar as boas novas, será que todos têm a capacidade já encerrando, pastor Elias, de viver aquela experiência espiritual de ler a Bíblia sozinho e se converter? É a pergunta que fica para o senhor agora. A própria Bíblia mostra que o eunuco precisou de alguém que lhe explicasse, lhe evangelizasse para a salvação. Isso nós estamos concordes. Aqui não está nem debate, está concordância, está uma troca de ideias. Tomara. Eu concordo. Porque, vê só, nós acreditamos que Cristo morreu por aqueles que creem. A única coisa é que vai crer quem Deus quiser que creia, né? Então, porque a fé é um dom de Deus. Se a fé é um dom de Deus, Deus vai dar fé para quem? Deus não vai dar fé para aquele que não vai ser salvo. Deus vai dar fé para aquele que será salvo. Então, nisso nós estamos concordes. A questão toda é que nós precisamos lembrar e fazer uma reflexão. Por que bilhões de pessoas já nasceram, morreram, nasceram e vivem até hoje e nunca ouviram falar de Cristo? Nunca tiveram acesso às Escrituras? Então, como explicar se nós partimos do pressuposto de que Deus deseja salvar a todos e o meio pelo qual ele vai salvar é a pregação, que eu concordo com o senhor. O meio pelo qual ele vai atingir aqueles que serão salvos é através da pregação. Então, como explicar que Deus deseja salvar a todos e ele salva através da pregação do Evangelho, se grande parte da população que já viveu e vive nunca ouviram falar de Cristo e nunca tiveram acesso às Escrituras? Então, qual a resposta para isso? A resposta para isso é que todos aqueles que ele recebeu do Pai, de uma forma ou de outra, eles ouvirão falar a respeito de Cristo e eles crerão. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Bom, o tema é, se Deus já tem os seus escolhidos, por que evangelizar? Eu acho que seria interessante nos mantermos dentro do tema. Sim. Qual o propósito? Parece-me que o pastor Emerson Sicarelli deixou claro que se não houver pregação, não há salvação. Exatamente. Então o propósito é a pregação. Então sim, a salvação está condicionada à pregação. A salvação? Então, isso. A pregação está, ou melhor, a salvação está condicionada sim, à pregação. Sim. É isso? Eu acredito que a partir do segundo ponto, eu acredito que o negócio vai esquentar um pouco e vai acalorar o nosso debate. Por quê? Porque, por mais que eu vim preparado para ficar exatamente neste tema que me foi proposto, né? Inclusive foi o pastor Walter que sugeriu. Até sugeriu. Então hoje eu estou jogando em La Bombonera, né? Não no Monumental de Nunes, entende? É impossível nós não esbarrarmos em alguns pontos de vista da Tulip, né, da doutrina calvinista, que fazem com que eu e o pastor Walter Reggiani pense diferente, né? Tanto ele como eu acreditamos que a pregação, pelo que eu entendi até agora, é necessário para a salvação. Sim. Perfeito. Mas a grande questão começa é que para o pastor Walter Reggiani, pelo que eu entendo, a salvação ela é apenas destinada àquelas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E aí começa o grande problema, porque ele acredita que a graça é irresistível, enquanto eu já tenho ponto de vista e argumentação bíblica para mostrar que o homem pode sim resistir à graça de Deus. Encerrando, acreditar, e esse é o grande problema calvinista, acreditar que desde antes da fundação do mundo já foi decretado
Quem é aquele que será salvo? Quem será das ovelhas do aprisco? E já foi decretado, quem não será da ovelha do aprisco sem ter tido uma mínima oportunidade de ouvir a palavra ou a conversão, é algo totalmente estranho e complicado. Mas o senhor nega a realidade de que existem e já existiram bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? O senhor nega essa realidade? Ou o senhor acha que todo mundo, todas as pessoas que já existiram, todas as pessoas que existem hoje, elas já ouviram falar de Cristo? Veja bem, eu não seria hipócrita em dizer que todas as pessoas que passaram por esse mundo, né, já ouviram falar de Cristo, mas posso dizer que a maioria, sim. Até mesmo na época do apóstolo Paulo, grande evangelização foi feita. Todavia, nós precisamos entender, pastor Walter, que a soterologia, ela responde perfeitamente isso. Sobre aqueles que acabaram morrendo sem ter a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho. Lá em Romanos... Todavia, falta argumento bíblico, técnico e acadêmico de mostrar que essas pessoas que morreram sem ouvir as boas novas foi algo determinado e decretado por Deus. Ué, mas como que seria isso? Que Deus quer salvar todos, é Ele que envia os seus obreiros, Ele quer salvar uma pessoa e não envia ninguém para anunciar o evangelho para aquela pessoa? Então, o problema é que essa conta não fecha. Existem muitos textos que falam que nós somos salvos desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A única coisa é o seguinte, que nós estamos concordando de que o meio pelo qual Deus busca aqueles que lhe pertencem é através da pregação do Evangelho. Até eu queria citar um texto que o senhor citou, Romanos 10, né? O senhor citou 15, foi isso? Romanos 10, 15. Eu queria citar o 17. O Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, concordo. É o único meio para a salvação é através da pregação e a pregação de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, aquelas pessoas que já viveram e que nunca ouviram falar de Cristo, que nunca receberam essa revelação especial, elas se perderam. Então, como que elas se perderam se elas não tiveram oportunidade de conhecer a Cristo? Porque assim Deus determinou. Então, segundo Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O Senhor acredita e defende que Deus dá fé a quem Ele deseja e não dá fé a quem Ele não deseja. Sim, Ele não dá, porque em João 9... Esse é o grande problema que nós vamos esbarrar. Então, peraí, eu vou mostrar o texto. Nesse elitismo, nesse condicionamento, que não existe um respaldo bíblico para explicar. Aí vocês pegam e apelam para o seguinte, e a soberania de Deus, Deus é soberano, Ele faz o que Ele bem entender. Perfeito. Todavia, ser soberano não é ser injusto. Mas parece que eu estou tendo um entendimento na fala dos dois, eu não sei se eu estou correto ou não, de que a salvação ela está hoje restrita à pregação do Evangelho. Mas antes de Cristo se encarnar, morrer na cruz do Calvário, então não tinha salvação? Tinha. Então, e não tinha pregação de Cristo. Mas existia uma promessa do Messias. Então, mas a promessa do Messias. Parece que o que eu ouvi é só se pregar Cristo. Sim, mas no Antigo Testamento as pessoas eram salvas através da esperança que eles tinham pelo no Messias. mérito de Cristo, mas não havia uma pregação cristocêntrica para que as pessoas recebessem a Cristo. Ou existia? Não, mas vê só. Isaías é chamado o Evangelho do Mashiach, o messiânico. Sim, o Evangelho do Antigo Testamento. Todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles receberam a revelação a respeito de Cristo, a revelação necessária, né? A revelação necessária. Eu queria mostrar o texto para o pastor, porque o nosso podcast mostra o texto. Eu quero mostrar o texto. Vamos lá, eu tenho um monte Senão, hoje para mostrar. Depois o pessoal fica só no corte e eles ficam atacando. Você não cita a Bíblia? Mas aí são os haters. É que você fica mostrando muito cânon de Dort. Eu nem mostrei ainda.
Olha lá, olha, ele fica bravo que eu não mostro o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, Vamos que lá. é o concílio dele. Ele fica bravo que eu não mostro, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Bom, eu vou dar uma cópia pro pastor depois. Tudo bem, eu aceito. Vamos Não lá. esquece de assinar. Tá? Eu vou mostrar o texto. Eu vou mostrar o Mas texto. você assina pra mim? Assino. Então tá Dedicatória. bom. Vamos lá. João 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então nós precisamos lembrar que Jesus, ele não veio só para anunciar as boas novas e que as pessoas se convertessem. Ele veio também para condenação, para juízo, para que muitos que pensavam que eles iam chegar, eles fosse revelado para eles que eles eram cegos e continuassem cegos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de natureza humana? Vamos? Vamos voltar lá para o Gênesis, capítulo de número 1, para a gente poder deixar isso bem claro e depois dar continuidade aos textos que aqui se encontram. Vamos lá. Bonita jaqueta, pastor Elias. Verso de número 21. Do capítulo 3 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o que é o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva livremente. Vamos pegar só a primeira parte. Eis que o homem é como um de nós. Né? Dentro do aparato cristão, ele fala consigo mesmo, com a Trindade. Vamos lá. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o que é o bem e sabendo o que é o mal. O homem tem ciência. Dentro da teologia, regra básica, existe aquilo que é chamado de atributo comunicável e atributo incomunicável. Certo. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não deu ao homem: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade e por aí vai. Atributos comunicáveis são atributos que Deus tem e ele compartilhou ao homem, fazendo com que o homem seja a sua imagem e semelhança. Certo, né? certo. Em hebraico, medaber, como diz o Onkelos. Vamos lá, que a imagem e semelhança de Deus, segundo o Onkelos, é que o homem seja um ser pensante e falante. A partir disso, nós entendemos o quê? Que se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós sabemos o mínimo do que é certo e do que é errado. Certo. E quando a pregação de Cristo é pregada e rejeitada, não é exatamente porque Deus decidiu que determinado grupo A vai entender a pregação e determinado grupo B, C e D não há de entender a pregação, mas sim pela dureza do coração. E a dureza do coração, ela acontece exatamente por aquilo que está em João capítulo 3, 16, 17, 18. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. Por quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Sim. Então a grande pergunta é: o senhor ama? O senhor ama? Sim. Perfeito. O senhor é casado há muito tempo, concorda? Mais de 40 anos. Ótimo, Sou casado parabéns. há mais de 40 anos e com a mesma mulher. Excelente, Eu queria mandar parabéns. um beijo lá para minha mulher. Perfeito, parabéns. Lenice, um grande beijo. Mas na sua juventude, acredito eu, a sua digníssima esposa era a única mulher que existia no mundo? Claro que não, correto? Eu escolhi ela, né? Existiam outras. Tá vendo? Olha que palavra tremenda. Até a gente escolhe. Até a gente escolhe com quem a gente vai casar. E ele não quer que Deus escolhe. Olha que palavra tremenda. Ele escolheu. Ele decidiu amá-la. Não Ele decidi. decidiu Não decidi. amá-la. Não decidi. Entendeu? Entre muitas, ele preferiu amar O ela amor é exatamente, inexplicável. Exatamente por diversas coisas. Caráter, personalidade Pastor, e por aí vai. hoje em Do dia- mesmo jeito hoje que em João, dia, dia capítulo da Reforma 3, Protestante, não dia dos 16, namorados. 17, 18, diz o seguinte: os homens escolheram amar as trevas. Isso é uma escolha. Então pronto, se isso é uma escolha, aqui explica por que o coração está endurecido. Pastor, é óbvio que o homem escolhe. Toda vez que o homem está solto, que Deus não intervém, porque é o seguinte... Mas o homem está solto desde o Éden. Pastor, nós somos muito amigos, né? Sim. Nós até comemos uma pizza na terça-feira. Nós divergimos nas ideias, né? Sim. Então é o seguinte, a gente não nega o livre-arbítrio. A única coisa que nós negamos... Está melhorando a nossa conversa, continua. A única coisa que a gente nega
é que esse arbítrio seja livre. Porque desde que o homem caiu, ele passou a ser escravo do pecado. Então, todas as vezes que o homem age com essa liberdade, entre aspas, ele vai pecar. Então, para ele não pecar, Deus precisa intervir. É por isso que o homem ama mais as trevas do que a luz. Isso nós concordamos. Né? Estamos concordes. Agora, dentro disso que você falou, eu quero mostrar o texto, Isaías 6. É um texto que é muito mal usado, principalmente em conferências de missões, etc. Sim. Isaías 6, 8. Isaías falando: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então daí a gente faz aqueles apelos, né? Quem quer atender esse chamado do Senhor de anunciar o Evangelho, tal. Então disse ele, o Senhor: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, a pregação do Evangelho, ela não se destina somente a salvar as pessoas, mas ela se destina também a endurecer o coração dessas pessoas e que elas continuem na sua perdição. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, a maioria das pessoas não recebem o Evangelho. Elas não querem o Evangelho por causa da sua natureza caída, porque elas amam mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que são ovelhas do Senhor, o Espírito Santo vai junto com a pregação, Deus abre o entendimento, muda o coração dessas pessoas e essas pessoas recebem a Cristo. Então quer dizer que eu não tenho decisão, eu não tenho direito de escolher ser ovelha. Não tem capacidade para isso. Eu não tenho capacidade. Não tem. Ninguém então tem. Eu não tenho direito. Não. Se eu não tenho capacidade, eu não tenho direito. Não tenho direito. Porque é Deus quem escolhe essas ovelhas, né? Perfeito, bacana. Vamos lá para o segundo ponto, que enquanto o pastor Regiane gosta de mostrar o Concílio de Trento... Eu não mostrei o Concílio de Trento. Você já mostrou assim para mim hoje. Vamos lá. É o que você pediu. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês os textos do Novo Testamento. A vontade salvífica de Deus, queridos internautas e pastor Elias Soares, é universal. E é bíblica. Eu vou repetir. A vontade salvífica de Deus é universal e bíblica. Tá bom? Vamos lá para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Certo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Posso explicar esse versículo? Vamos lá. Quem é do gênero masculino na América do Sul? É homem? No mundo inteiro. Então, no mundo inteiro? Então já fez o ganha-tempo. Ótimo. Então, independente de qualquer lugar, todos os homens, Deus deseja que seja salvo. Não. A palavra utilizada aqui é: quer que todos os homens sejam salvos. Posso responder? Se Deus deseja, pastor Elias Soares, que ele deseja que eu seja salvo, é porque depende da obra do Espírito Santo e também do meu coração quebrantado para aceitar a verdade. Aqui ele não colocou a palavra assim, e ele decretou e a total depravação? Alguns... E a total depravação? Ela existe no homem. Então mas não dessa maneira, mas não dessa maneira que vocês pintam. Não dessa forma que vocês pintam. Apresenta para mim um versículo dentro da Escritura que nos mostra a total. É uma palavra muito pesada, total depravação. Jesus Cristo disse em uma das suas prédicas o seguinte: se vós, sendo maus sabem fazer coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Então, essa depravação total, ela é inexistente. Peraí, pastor. Ela é inexistente. Você faz a pergunta, mas não deixa eu responder. Eu estou te respondendo. Não, o senhor faz a pergunta para mim e não deixa eu responder. Tudo bem, mas responde para mim esse texto aqui. Tá, primeiro que quando Paulo... Todos sejam salvos. Posso responder? Pode.
pastor Elias vai ser o mediador. Ele vai, assim. Tá pedindo mediador agora. Não, claro, Tudo porque bem, vamos lá, você fica à vai vontade. você faz a pergunta e não deixa eu responder. Pode ir, fica à vontade. Na carta de Paulo para Timóteo, e quase em toda a escritura, esse todo, quer dizer assim, não é só para uma classe especial, é para todas as classes. Então, se você vê lá no texto anterior, vai falar lá aqueles que têm autoridade e tal, ele vai especificar. Então, não é só para pobre, é para o rico também, não é só para o rico. É para o pobre também, não é só para o judeu, é para o grego também, não é só para homem, é para a mulher também. Então, para todos. Para todos quem? Do grupinho elitista que muito. foi escolhido antes da fundação do mundo. Eu sinto muito. Por favor. Eu sinto muito. O calvinismo Agora, é uma doença que precisa ser combatida no meio evangélico. É o seguinte. É verdade. Isso é tudo loucura, bem. pastor Elias. É o seguinte. Eu não tenho nenhum problema quando eu sofro esse tipo de ataque. O problema é que quando a gente faz qualquer tipo de ataque, o outro lado sempre vai chorar. Fica à vontade, né? comigo, Então tá bom. Walter. Não, você não é chorão, sabe não. que eu tenho mente treinada pra você. Por Pode exemplo, ir lá, assim, vamos lá. no debate lá com o Matheus, ele começa a chorar. No debate lá com o PH, ele começa a chorar. Tá ouvindo, meu amigo? Você ouviu essa? Você ouviu essa? Matheus, PH. Começou o debate em 5 minutos e eles já estavam chorando. Vocês estão ouvindo isso? Vai, continua. Agora, você não é chorão, não. Obrigado. Vamos Você lá. aguenta. Você pancada. bate, eu aguento a paulada. E eu te bato também, você aguenta Da hora. a Vamos lá, paulada. Walter, vai. Vamos lá. Então, mas Ele não concluiu ainda? Hã? Não concluiu. Não, porque ele pediu para mostrar o texto, eu vou mostrar Ah, tá, o vamos texto. lá, então. Então, eu já falei que todos não são todos indistintamente. Pessoas de todas as categorias. Agora, esse negócio aí, eu vou mostrar o texto dizendo quem que Deus quer salvar. Eu vou mostrar o texto. Eu gosto do... Olha que maravilha o nome desse Vamos lá, podcast Walter, aqui. o tempo, vamos aproveitar. Jesus falando. O pastor gosta, né? De quando Totalmente. palavra Falei de Jesus. em Então é por isso que eu já entre falei. Jesus e os apóstolos, eu Então fico você vê, com Jesus, eu já vai. citei lá João 9, Jesus falando que eu vim a este mundo para que quem não enxerga, enxergue, e quem enxerga seja cego. E agora eu vou falar, vou responder o seu questionamento através das palavras de Jesus. Jesus vai te responder. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Então quando Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os A vontade profetas do Pai que o enviou. e apedrejas os que foram Sim, enviados. Quantas vezes eu quis... Sim. E daí Jesus está falando assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintainhos, tal. Daí Jesus fala assim, mas eu não vim para fazer a minha vontade. Eu queria juntar todo mundo, mas eu não vim fazer a minha vontade. E sim, a vontade daquele que me enviou. Que qual é? Peraí, eu vou ler. Você está ansioso, mas eu vou ler. Não. É porque E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus não é salvar a todos, porque se ele quisesse salvar a todos, ele salvaria a todos, ele mandaria o evangelho para todos, todos conheceriam Então. Cristo, todos seriam convertidos. Mas a vontade dele é que todos aqueles que ele recebeu do Pai sejam salvos. Perfeito. E ele recebe através de que e como? Ele recebe através de que e como? Vamos trabalhar o seu raciocínio. Perfeito. Vamos lá. Ele recebe através de que e como? De quê? Da eleição. Deus escolheu, deu ao Filho, esses se perderam em Adão, e Cristo veio buscar, como está lá em Mateus. João está escrito, mas a todos Quantos receberam? quantos recebeu, Ah. foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Perfeito? Só que é o seguinte, Continua, continua. Aqueles que creem no seu nome. Não, mas continua. Você acabou de falar que Não, Cristo veio fazer a vontade do Pai, Certo, correto? Eu tenho certo. outros pontos ainda para poder correr aqui. Cristo acabou de fazer a vontade do Pai, que o apóstolo Paulo Não, mas- acaba de passar a Timóteo. Escute Então, só. mas eu- Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos Reis. e venham ao Reis. conhecimento
da verdade. O povo, homens, porque mulheres, há um só todos. Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Indo agora para um argumento Não, mas técnico... peraí, eu só gostaria Peraí, que o senhor você citasse... falou, eu preciso falar agora. Eu só quero fazer... O senhor continua lendo... Já abro lá e já leio, peraí, agora vamos lá. João 1 aí, Se o senhor parou no meio... dentro de um argumento técnico, se Deus deseja a salvação de todos, então a evangelização é a expressão prática dessa vontade, tá? Aqueles que assim creem, vê o querer de Deus como uma disposição sincera e abrangente, não limitada a um grupo predestinado. Portanto, evangelizar é cooperar com a vontade universal que é exclusiva de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para cada um dos dois, para dar uma diferenciada aqui. Certo. O senhor citou Isaías, certo. capítulo 6, versículos acho que 6 a 8, né? Sim. O evangelista Mateus, ele vai reverberar as palavras de Isaías fazendo uma interpretação. Aqui é o Senhor Jesus que está dizendo. E olha como é que ele diz aqui, a partir do versículo 12. Certo. Depois eu vou dirigir uma palavra para o Senhor diante dessa vontade de Deus. A quem tem será dado e terá em grande quantidade. Quem não é bem aqui, olha. Por esta razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Olha o 15 agora. Isso que eu queria que o senhor lidasse com o versículo 15. Pois o coração deste povo tornou-se insensível, ou seja, eles endureceram o seu próprio coração. De má vontade ouviram com os seus ouvidos, Jesus falando, e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aqui Jesus, interpretando a profecia de Isaías, está dizendo que são eles que endureceram o coração e não Deus endureceu o coração deles. Como é que o senhor explica isso? Isso é bem parecido com aquilo que também acontece com Faraó, né? A gente pega ali o texto, ao mesmo tempo que fala que Faraó endureceu seu coração, fala que Deus endureceu o coração de Faraó. A questão é que o homem tem prazer. Aquela pessoa que não pertence a Deus, ele vai endurecendo o seu coração cada vez ele vai ficando mais inimigo de Deus. Quanto mais ele ouve falar a respeito de Deus, mais ele se torna inimigo e menos ele quer. Então, é verdade. Essas pessoas que ouviram a respeito de Cristo por causa da responsabilidade humana, elas serão responsáveis, elas serão condenadas porque elas ouviram e não se arrependeram. Elas foram chamadas para se converter e não se converteram. Mas elas não se converteram porque não quiseram ou porque Deus não quis? Porque elas não quiseram, porque elas não têm. Porque elas não têm capacidade de querer crer. Elas não têm nem essa capacidade. Mas, mas então não seria uma incongruência de Deus estar cobrando algo que eles não podem realizar? Deus faz disso mesmo. Deus incongruente. Deus cobra. É incongruente. Não é incongruente. Só que Deus cobra aquilo que ele mandou. Ele manda, ele dá ordem, o homem não tem capacidade, o homem não quer cumprir, e depois ele vai ser julgado e condenado por aquilo que Deus ordenou, ele não quis fazer e não fez. Só finalizando, é porque eu preciso fazer a sua... Eu quero responder algo não, que eu preciso fazer a sua pergunta. Olha aqui, responder. Ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ou seja, a cura que Jesus está oferecendo depende das pessoas que ouviram a palavra se converter e abrir o coração. Eu os curaria se vocês se arrependessem. Mas já que vocês não querem se arrepender, porque vocês mesmos se endureceram, eu não posso curar vocês. Curar aqui no sentido de salvar. Sim. Ou seja, fica em conflito a vontade de Deus e a vontade do homem. Não. Deus quer, mas o homem não quer. Não é a grande questão. E agora eu vou fazer... O problema é o seguinte, quando Deus quer, a chamada é irresistível. Ele arranca, o texto lá fala assim, ele arranca o coração de pedra, aquele coração que resiste, e coloca um coração de carne, e esse coração vai receber a Cristo. A gente precisa lembrar, fazer uma conexão com esse texto que você falou, das cidades impenitentes. Jesus fala assim, se em Sodoma e Gomorra
tivessem sido realizados os mesmos milagres que foram realizados aqui, eles teriam se convertido. Eles teriam se convertido. E por que Deus não realizou os milagres lá? Porque Deus não queria que eles se convertessem. Eu vou para a sua questão agora, pastor. O pastor Walter Regiane deu a resposta. O senhor citou 1 Timóteo capítulo 2, 4 e 5. Sim. Porque esta é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é salvar, por que muitas pessoas não são salvas? Pela dureza do vosso coração. Porque o coração do homem é enganoso. Mas a vontade de Deus não é soberana? Então, é aqui que nós precisamos começar a entender o conceito da vontade soberana. Porque se nós começarmos a tratar a vontade soberana da mesma forma que a teologia calvinista trata, nós vamos começar a perceber que a vontade soberana, na verdade, tem que ser substituída por tirana. Tá? Vira tirania. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, né, tá escrito o quê? Que o homem é como um de nós, sabendo o que é o bem e sabendo o que é o mal. Dentro da tradição judaica, quando Maimônides, na sua obra Moré Nevurim, o Guia dos Perplexos, ele fala sobre esse texto com muita propriedade, ele diz que esse versículo que diz que o homem sabe o que é o bem e é o mal, sabe que o homem consegue distinguir o que é certo, errado, verdadeiro e falso. Não tem como você negar que a dualidade ela existe no ser humano e o poder da escolha também. Quando nós pegamos, por exemplo, o texto que ele acabou de mencionar, ele falou a respeito do faraó. Ele diz que, isso que eu ia perguntar. Deus endureceu o coração do faraó. Vamos falar um pouco de hebraico agora, que essa é a minha área. Vamos lá. O termo ali utilizado, ele se encontra dentro de um tronco rifio, dentro de um tronco ativo-causativo. O que é uma ação ativa causativa? É quando eu faço uma ação para você e essa ação a qual eu faço traz uma reação em você e essa reação que foi causada em você, o Walter não gosta muito de original, ele começa já a se mexer na cadeira, mas vamos lá, eu preciso utilizar. E essa ação que eu fiz para você... Eu não falei nada. Essa ação que eu fiz para você... Ele que quer que eu chore, mas eu não vou chorar. Faz com que você tome uma reação. É mais ou menos assim, pastor Elias. Nós temos filhas, né? Sabe como é que é? Sim. Quando a minha filha era nova, eu falava assim pra ela, nós temos tal horário pra sair, eu e a mãe dela. Né? Mulher sabe como é. Ah, calma aí que nós estamos nos arrumando, pera um pouquinho. A festa era 8 horas. Elas terminavam de se arrumar às 8h45. Só imagina o nervoso que isso causava em mim, que queria chegar no horário, e causa praticamente no coração de todos os homens. Que o homem é rápido, não é verdade? Para uma jaqueta bacana que nem essa do senhor aí e tal, nós estamos prontos. E aí, outro elogio. E aí, quando chega a hora de sair, elas demoraram tanto com essa demora de se arrumar, maquiar, fazer cabelo, que eu digo o seguinte, quem não quer ir agora sou eu. Isso é um ativo causativo. A atitude delas causou uma reação em mim. No caso de Faraó? Todavia, no caso de Faraó, é importantíssimo lembrar que Deus nunca chegou dizendo eu vou quebrar tudo, eu vou destruir tudo. O que Deus falava? Olha, solta o povo para o povo ir me adorar no Sinai. Essa era a primeira proposta de Deus. Caso você não solte, eu enviarei pragas sobre o Egito. Qual era o objetivo de Deus? Perfeito? Aí? Vamos lá, perfeito? Então, suponhamos que se o faraó tivesse soltado na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta, se ele tivesse escolhido bem aquilo que é dito em Deuteronômio 30, os céus e a terra trago como testemunha que hoje te ensinei a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Esses males não teriam acontecido. Então, no caso, por exemplo, desse verso aqui que nós lemos, segundo 1 Timóteo 2, 4 e 5, porque quer que todos os homens sejam salvos. A salvação foi oferecida, pastor Elias. Através de quem? Através do nome de Jesus, no sacrifício vicário da cruz. Bilhões de pessoas que nunca ouviram isso. Não aceitaram. Não, pessoas que nunca ouviram. Nem sabem dessa possibilidade. Nós podemos até marcar um outro debate sobre isso, mas as regras soteriológicas falam que essas pessoas... você está querendo... Vocês vão jogando assunto? Você está querendo sair do chão, essa que é a verdade. Você está querendo dar uma cambalhota para poder sair. E não vai sair. É porque é verdade, entendeu? Então, a dureza do coração não era para o homem separar. Cicarelli, o problema é o seguinte, você lança outros assuntos e não deixa eu estou respondendo o pastor Elias. Não era para o homem separar. Mas o que Jesus disse? Por causa da
Dureza do vosso coração. Quem duvida Agora, disso? Deus predestinou o divórcio? Hã? Deus predestinou o divórcio? Em que sentido? No sentido que se tudo que acontece vem pelo ato soberano da vontade de Deus, Deus predestinou o divórcio? Esse casal separa e esse não? Deixa eu... Eita. Ele poderia ter impedido e não impediu. É claro. Perdão. Ué. Obra. Mas... Ele poderia ter impedido e não impediu. Porque não E não pôde? impediu. Porque ele Porque predestinou. não quis. Porque ele predestinou. Sim, tá tudo decretado. Então Mas pera um pouquinho, deixa que tá bom. Então é o seguinte, então quer dizer que algo que nós combatemos com veemência, lutando pelas causas das famílias, nós estamos perdendo tempo? Não. Porque Deus Não, predestinou, se a não, vontade dele é não. soberana, Olha, ninguém vence ele. Eu poderia citar... Cite, o tempo é seu. Obrigado, então. Vamos lá, Eu pastor. poderia Mas me citar... devolve. Eu poderia citar inúmeros Deus exemplos. predestinou o divórcio. Vai, Eu poderia continua. citar inúmeros exemplos de casais que estão para se divorciar e, por causa da minha ação como pastor ou então como advogado cristão, as pessoas não se divorciam. Elas retomam o casamento. Porque também foi decretado que elas receberiam orientação. Que bacana. Ó, então, nós vamos voltar, porque agora é Não. um intervalo. Já estamos há quase 1 hora no ar. O intervalo, depois voltamos com Walter, esse tema sobre o divórcio. Vai continuar. Deus Ele predestinou precisa- o levita e a Isso. concubina? Pessoal, daqui a pouco nós voltamos, depois do intervalo. Deus predestinou a levita e a concubina? Espera um pouquinho. Depois do intervalo. Certo. Podcast Mostra o Texto. Nós temos um curso, quero convidar você para participar da formação, da especialização em História da Igreja. Hoje nós tivemos um programa mais cedo sobre História da Igreja. Que riqueza! Eu estava falando com o Cláudio antes do culto não, da programa. Como esses caras manjam de História da Igreja, né? Veio aqui o Ian, ele é cristão greco-melquita, ele não é evangélico. Ele é da Igreja Oriental. E o Lucas Gesta, que é o nosso coordenador da especialização em História da Igreja. Que riqueza! E agora, você, especialmente pastores, professores, professoras, líderes, esposas de pastor, apologistas, ou apologetas, como queiram. Gente, a gente precisa conhecer a história da igreja. Quem não conhece a história é levado por qualquer história. Quem não conhece a história é levado por qualquer história que contam. Você já deve ter ouvido que Jesus não era Deus e que isso foi decidido no Concílio de Nicéia, que a Trindade não existe, que isso passa a existir. E se você não conhece a história, você é levado pela Testemunha de Jeová com essa história. Então, a FTB, faz 1 ano e meio que eu estou lutando para colocar essa pós-graduação no ar. Deu certo. Deu certo. Agora você pode conhecer a história da igreja em profundidade, com aula, com material didático. No grupo do WhatsApp de alunos, você tira as dúvidas sobre a história da igreja. Você está entendendo? Tem 2 aulas por semana, uma ao vivo, toda segunda-feira à noite. Ah, pastor, mas eu não consigo porque tem culto. Você pode assistir depois, não tem problema. Uma aula ao vivo toda segunda-feira de 2 horas com o professor Lucas Gesta, outra com o professor Lucas Banzoli toda quarta-feira. Tudo isso por R$360, mas você paga só R$180. De 360 por 180 contos. R$180, cara. É muito barato. Pensa numa pós-graduação que custe R$180. É barato, né? A mensalidade é de 360 a 180, não é a primeira só não. São 18 meses, todo mês você paga só R$180, com material, grupo de alunos, credencial de aluno que dá desconto no cinema, certificação no final, com a titulação lá de especialista em história da igreja, com tudo que tem direito por R$180 por mês. Então, para se inscrever, é só clicar no link. O link está fixado no chat para quem está ao vivo e disponível na descrição desse vídeo para quem está chegando depois. Podcast Mostra o Texto.
Olá, meus amigos, já estamos de volta com o seu podcast Mostra o Texto e vocês perceberam que agora a coisa começou a esquentar e eu tenho mais uma pergunta para cada um, eu quero ver o fight aqui, cara. Eu quero ver o fight. Mas só que antes do fight, perguntas difíceis de responder, volume 1. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que esse pecado não pode ser perdoado? Aqui tem 36 temas. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Noé amaldiçoou seu filho Ram. A Bíblia não diz que Saulo teve seu nome mudado para Paulo. A Bíblia não diz que o pastor das 100 ovelhas perdeu uma e deixou as 99 no aprisco. Isso não está na Bíblia. 82 coisas que os pregadores dizem e afirmam estar na Bíblia, mas não está. Aqui, 328 páginas. Olha só. Aqui tem mais, olha. Jefité sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? De onde veio o negro? Tem branco, tem alemão, tem chinês, tem japonês, o povo só quer saber de onde veio o preto. 75 temas em 384 páginas. O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução, amaldiçoa Deus e morre. E em hebraico, Vatomer lo isto derramar hazik betuma terra, barech Elohim vamupti, louva, bendiga Deus e morre. Não há uma inconsistência nas duas expressões? Você quer saber? É só ler este livro. Aqui são 59 temas nesta obra em 320 páginas. Aqui você tem o estado intermediário, o ladrão na cruz, o ex-ladrão na cruz. Foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso? A alma é imortal? Não é imortal? Para onde vai a alma do justo? Para onde vai a alma do ímpio? 130 perguntas e respostas em 480 páginas. E por último, nós temos aqui o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui você tem uso, tem costume, tem cultura, tem direito romano aqui ligado ao cidadão do império. Paulo, por exemplo, quando estava prestes a ser açoitado, ele disse, é lícito açoitar um cidadão romano sem antes ser condenado? A que lei ele fazia alusão? A antiga Lex Valéria, que foi aperfeiçoada para Lex Pórcia, que dava direito a um cidadão romano de ser protegido sem antes ter uma condenação formal. Aqui você vai encontrar também a área da linguística. Nome de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, com origem e significado no grego, hebraico, latim e aramaico. 1.168 páginas. Só essa obra, ela é vendida a 360. Hoje você vai levar esse dicionário, vai levar também esse daqui, ó, perguntas difíceis, vai levar este outro de perguntas, este, e ainda os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, e esse de pergunta, e tem mais um ainda que eu nem trouxe, que é perguntas escatológicas difíceis de responder, com 496 páginas. São 7 obras o kit. Quando você comprar o kit, você vai receber graciosamente um curso de hebraico desenvolvido pelo pastor Walter Alexandre Pinheiro de Oliveira. E aqui eu desenvolvo 12 videoaulas e tem uma Bíblia hebraica em áudio, onde tem um rabino narrando de Gênesis a Malaquias. Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz v'haaretz ha'etat tohu vavohu v'rosharal penei terron veru Elohim. Ele vai até Malaquias narrando. Só esse curso custa 680. Hoje, você vai levar tudo por 480 no Pix ou 10 parcelas de apenas R$ 54,00. Telefone 0 operadora 11 94901 6633. 11 94901 6633 ou 11 3279-3001. 11-9-3279-3001. Pode entrar em contato e dizer, eu quero, que nós enviaremos para você. Região Sul e Sudeste, frete grátis. Outras regiões, uma pequena taxa. Deus abençoe a todos vocês. Devolvo a palavra para o pastor Walter Regiane. E ele daqui a pouco já vai, então, ter a sua oportunidade. A enquete, vamos lá. Temos uma enquete acerca do tema. Vamos ver como é que está. Deus tem os seus escolhidos? Sim, 49%. Não, 51%. Você pode estar votando. O telefone para votação qual que é? É no chat. Então você pode estar aí fazendo a sua votação. Gente, hoje nós temos que esmagar o calvinismo aqui. Não é o pastor Walter, não. Ele só é um calvinista
Tá entendendo? Hiper, ultra, mega, Calvin. Mega Master Blaster Plus Advance. Prêmio. Eu gosto de... Pastor Elias. Sim, não. Muito Esse bem. negócio de... Pastor Elias. Então, é o seguinte, porque o muro tem dono e a gente sabe quem é o dono do muro. Então, Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, eu gostaria de acrescentar um dado aí, quando você for reimprimir esse livro aí de coisas que não tem na Bíblia, sabe? Certo. Fala pro pessoal que não existe aquele versículo assim, a 1000 chegará, mas a 2000 não passará. É que como eu já tenho um amigo meu que tem, aí pra não parecer que é um plágio, né? Eu brincando. Sim, não coloquei. vamos lá. Mas é Tô interessante. brincando. Ó, seguinte, aquele negócio lá de que Deus decretou, não decretou... Decide, etc. sabe, desce Eu do quero muro. ler Amós 3:6. Mostra o texto. Amós 3:6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? É uma pergunta retórica. Lógico que não. Isso é tão fácil de responder. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Pergunta retórica. Não. Todo mal que acontece na cidade é porque é o Senhor quem decretou que aquilo acontecesse. Como que Deus age? Quando é coisa boa, Deus intervém para mudar o coração da pessoa. Quando aquilo que vai acontecer é mal, basta Deus soltar a pessoa e ela vai fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Por exemplo, Faraó. Deus não precisou ir lá e endurecer o coração de Faraó. Mas o coração de Faraó Mas já era... Provocou. Peraí, deixa Deixa ele terminar. Vamos O lá. coração de Faraó já era duro. Já era endurecido. Já era endurecido. Gostei. Não. Olha aí. Não, de maneira Não, peraí. Ó, você pode não aceitar. É o mas texto eu tô. hebraico. Ó, você É o pode. texto hebraico, Pera- querido. Sinto Você muito. pode. Ó, Cicarelli, Deixa ele terminar, depois é só. o seguinte. Você pode não aceitar. Então você fala assim, eu não concordo. Pronto. Mas eu estou dando a minha explicação. Perfeito. Então é o seguinte. Qual que era o objetivo de Deus para que Faraó não atendesse todos aqueles mandamentos de soltar o povo através daquelas 9 pragas? Todas as pragas. O objetivo de Deus era chegar na última praga e, quando matassem todos os primogênitos, inclusive de escravos, o que o escravo tinha a ver com isso? E Deus matou o filho dos escravos, os primogênitos dos escravos. O que os animais tinham a ver com isso? O cachorrinho tinha a ver com isso, a ovelhinha tinha... E Deus foi lá e matou. Por quê? Porque Deus queria arrancar o povo. Então, quando veio aquela última praga, Faraó, ele ficou tão enfurecido e com tanto medo que ele mandou que saísse todo mundo, inclusive crianças, e saísse com seus animais, com as suas riquezas. E daí o povo estava tão temeroso, estava tão desolado, que eles chegavam e falavam assim, me dá esse relógio. Eles davam um relógio. Me dá a corrente, me dá. Então, eles saíram... Depois Deus vai falar lá em Jeremias, assim, que ele arrancou o povo do Egito. Sim. O povo, ninguém falou Preciso falar, que eles saíram do Egito porque Faraó deixou. Tá. Não, Deus os Posso arrancou de responder lá isso aí? e eles saíram de lá ricos. Outra coisa, quero falar mais uma coisa. Chega um garoto lá na nossa igreja e fala assim, pastor, eu estou namorando uma menina lá da minha escola, ela não é cristã e tal. Eu vou dar conselho para ela, para ele não namorar. Fala assim, olha, você fala do evangelho para ela, se ela for convertida, daí é uma outra conversa, mas a gente recomenda que ele não namore, nem namore uma menina Certo. que não seja cristã. Deus chega para Oséias, e sabe qual é a ordem que Deus dá para Oséias? Walter, eu preciso falar. Espera aí, vou fazer a pergunta. Qual que é a ordem que Deus vai dar para Oséias? Casa com uma prostituta. Vê como que Deus age? Deus faz tudo conforme Ele quer, com um determinado objetivo. Agora só mostra o texto. O senhor disse que Deus matou os criancinhos primogênitos dos escravos. Mostra o texto. Eu tenho que procurar. Posso? Então, enquanto isso, enquanto ele procura, Tá bom. o senhor... Bom, vamos lá. Walter, você falou de mim que eu lanço um monte de perguntas sobre você e tal. Para mim, você pode lançar até 10 sobre mim, não tem problema. Mas você fez a mesma coisa. Você falou, trabalhou 3 a 4 textos, tá? Não, mas Eu vou tudo com o mesmo sentido. Eu No vou, mesmo eu vou sentido. começar a responder, Deixa tá ele bom? agora. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu percebo respeitosamente que você precisa estudar um pouquinho mais de teologia e tradição judaica de Antigo Testamento. Por quê? Porque existem 2 interpretações, 2 escolas para poder interpretar o conceito de bem e mal à luz do Antigo Testamento. A primeira dela é pré-exílica e a segunda dela é pós-exílica. Na pré-exílica, realmente existia esse conceito de que Deus ele era tanto o autor do bem como tanto o autor do mal.
Por isso que o próprio Jó disse, né? Aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Então, durante determinada época, pastor Elias Soares, existiu realmente essa escola que acreditava que Deus era o autor do bem e o autor do mal. Cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, acho que verso 6, o Senhor Deus é o que tira a vida, o Senhor é o Deus que dá a vida, sempre existiu. Todavia, quando nós entramos depois do conceito pró-exílico, o pensamento judaico muda. E uma prova disso, pastores e internautas que aqui estão, sabe aquele texto que fala sobre a contagem do censo? A contagem do censo, a qual Davi deseja contar o exército? 1 Samuel diz, 2 Samuel diz que foi o Senhor que tentou a Davi para poder fazer a contagem do censo. Já no livro das Crônicas é apresentado que Satanás se levantou contra Davi para que acontecesse o censo. Então esse conceito de que Deus era o autor do bem, o autor do mal, ele é totalmente pré-exílico. No contexto pós-exílico, Deus não é o autor do bem, o autor do mal. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta... Eu sou o Senhor e não mudo. Pré-exílico, vamos lá. Segunda resposta sobre o conceito de Oséias. A gente pode marcar um debate, entendeu? Eu posso apresentar ferramentas exegéticas que vai apresentar um ponto de vista diferente do seu. Voltando para o que interessa, que é o nosso assunto, eu quero ir agora para o terceiro ponto. A graça é irresistível. Tá pronto para essa? Qual que é essa? A graça é irresistível. Do evangelho a gente pode debater qualquer coisa. Argumento técnico. Muitos afirmam que o chamado eficaz é irresistível, mas os arminianos defendem o oposto. O homem pode resistir à graça de Deus. Evangelizar é uma oportunidade legítima da resposta. Um chamado que pode ser aceito ou rejeitado. Base bíblica para isso, para não ficar nas minhas palavras ou em algum concíliozinho. Vamos lá. Atos capítulo 7, verso de número 51. Vamos ler o que está em Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Ou seja, aqui está a prova clara que a graça é resistível. Em uma linguagem mais antiga, da João Ferreira de Almeida, estará: até quando resistirei à voz do Espírito Santo até quando como Deus vossos pais? Até se porventura, não, veja bem, se porventura você quer continuar acreditando nesse pensamento seu, onde Deus escolhe um grupinho para salvar e outro para matar, problema seu. Agora, biblicamente falando, Walter, Pastor Elias, Walter, você percebeu como eu tô calmo hoje? Walter, respeitosamente, vamos lá. Se eu te ofendi, você me perdoa, tá bom? Vamos lá. O que o texto bíblico diz aqui é: até quando resistireis à voz do Espírito Santo? Eu vou responder. Como vossos pais? Eu vou responder. Dentro da doutrina bíblica, esse versículo é uma opção clássica que nos mostra que o homem pode resistir, sim, à vontade de Deus. Claro que Vamos ele pode. lá, pastor Walter. Ele resiste. Encontrou o texto? Encontrei. Opa, por gentileza, leia. Você quer repetir a pergunta? Isso, o senhor disse assim que... Por que Deus matou os escravos, os primogênitos dos escravos? O que eles tinham a ver com isso? Aí eu pedi para o senhor mostrar onde está escrito isso. Tá, mostra o texto. Então Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Interessante. Interessante. Olha como a palavra todos aí, só quero fazer essa observação. Olha como a palavra todos, ela é o que determina o significado da palavra, é o seu contexto. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito. Todos? Não. Claro. Os filhos de Israel, não. Os filhos de Israel não ficaram fora. Peraí, deixa eu continuar. É questão de interpretação bíblica. Claro, exatamente. Os primogênitos da terra do Egito. Quem nasce no Egito é o quê? Não, mas peraí. Egípcio. Peraí. Vamos lá, texto. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, do escravo, que estava na ensovia. Egípcio cativo. Não, de fora. Sim. O escravo era de fora. O escravo não era egípcio. E todos os primogênitos dos animais. Mas espera um pouquinho. O escravo de fora era escravo de um egípcio?
era de um egípcio, mas não era da terra Então, do Egito. perfeito. Mas não era da Então, terra do perfeito. Egito. Mas eu queria, Faz não, mas parte eu da queria, terra do eu Egito. queria que ele citasse justamente isso. Agora, o escravo, o primogênito do escravo, morreu por que razão? Porque Deus determinou. Não morreu porque não creram. Porque muitas pessoas que creram não morreram, então, eu sei, saíram pastor. inclusive do Pastor, Egito. é que a de fé... todos os que estavam... Eu queria justamente trazer o senhor para essa questão. O senhor concorda comigo que muitas pessoas, mesmo sendo hebreus, saíram do Egito com Sim. o povo hebreu? E saíram por quê? Saíram porque acreditaram. Não, porque foram então, os expulsos. que... Não, Ou porque creram. predestinado, né, a sair. Porque creram. Não foram mortos, por exemplo. Nem todo o gado Não. do povo do Egito morreu, porque aqueles que acreditaram, por exemplo, Deus não matou. Então, pastor, mas Aqueles que estavam atrás do sangue também não morreram. Era justamente para essa questão que eu queria trazer Então, o senhor. mas é que a fé Agora é um eu dom de tenho Deus. A fé é um dom de Deus. Só vai crer quem Deus quiser que crê. Bom, continuando, meu querido. Vamos lá. Não. Eu percebo que todo texto que é um pouco forte ou chocante à luz da Bíblia, que a doutrina e o pensamento calvinista não conseguem responder, eles apelam exatamente para esse conceito de porque Deus determinou. Ué, Entende? e você Mas quer, eles você quer- mesmo, eles não Deus é conseguem, Deus. eles não conseguem. Deus é Deus. Vamos lá então, vamos ver. Deus é Vamos Deus. lá. Eles não conseguem apresentar um único texto claro que nos apresente e nos mostre essa doutrina da predestinação. Não há um. Vamos lá. O Walter fala de predestinação. Se Deus é soberano, Walter, lá em Juízes, capítulo 19, por exemplo, a gente tem um dos textos mais fortes da Sagrada Escritura, né? Que é um grupo de homens abusando de uma concubina, que era a concubina de um levita. Logo depois disso, ela é abusada, depois esquartejada e tudo mais. Deus predestinou isso? Deus determinou todas as coisas. Então ele determinou. Deus decretou todas as coisas. De Então novo, Deus pode decretou- algum mal, pode... Então, eu vou citar as é escrituras. minha vez de falar, pera. Eu vou- Deus decretou, então, que ela seria esquartejada e violentada. Pode algum mal acontecer à cidade sem que Deus tenha feito? Eu já expliquei para você esse conceito, que é uma teologia pré-exílica. Já te expliquei isso daí. Quando você Me mostra olha, no texto. Quando Me mostra você no texto que é no livro, pré-exílico. eu te Me mostro mostra no no texto. livro. Então mostra. Eu te mostro no livro. Não, me mostra Eu no vou te texto. dar um exemplo Mostra clássico no para texto. você entender. Não, mostra no texto. Eu vou te que é dar pré-exílico. eu vou te dar um argumento clássico para você entender. Pegue primeiro 2 Samuel, quando fala da contagem do censo, ok? Pegue 2 Crônicas, quando fala da contagem do censo, e perceba Mostra que o texto. tá aqui. Mostra o Um texto apresenta O pastor Elias pediu para eu mostrar o texto, eu mostrei o texto. Eu não fugi do um texto. texto Se não apresenta. tivesse Eu no estou texto, falando, se não pastor tivesse Elias. no texto, Oi. não, Pastor mostra o Elias. texto. Pastor Mostra o Elias, vai fazer com que eu perca É que o tempo. que ele Presta está atenção, falando mas todo aqui- mundo sabe que está no texto. É que o que ele está falando é uma questão teológica, histórica e não bíblica. Ah, não Certo, bíblica. isso Opa, como não bíblica, Assim, um texto, aconteceu não a digo mudança, que, mas aconteceu não a digo mudança. que aconteceu a mudança, assim, a gente não tem um registro de, isso aconteceu, mas a gente sabe Não. que é por conta de um fato histórico. Dentro de uma passagem bíblica está que Deus tentou a Davi. A mesma passagem contada nas Crônicas, qualquer pessoa sabe que Crônicas é um livro pós-exílico. Está dizendo que é figura de Satanás. Isso, é isso que eu quero dizer, o a questão pensamento, pós-exílica. Então, vamos deixar bem explicado. Então não tem o texto. O pensamento, como não? Eu acabei Então de mostra, mostrar. mostra. Cadê? O pensamento mudou. Cadê? O Cadê? pensamento Onde? mudou. Onde? Esse Ó, conceito pessoal, seu, pessoal, esse no Novo conceito Testamento seu, vai falar assim, se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade... esse conceito seu, que Deus é aquele que faz e realiza os atos de desgraça, então o que está acontecendo no Rio de Janeiro, na sua concepção também, foi Deus que determinou. Óbvio. A guerra na Ucrânia foi Deus que determinou. Óbvio. Agora, porque é o seguinte, o senhor lança muitas farpas e às vezes nem me dá tempo. Então, você falou que, Não, mas é que eu falo de verdade. predestinação? Que eu falo de predestinação verdade. e não Como cito o texto. Caim, Então, fala assim, como Romanos Caim 8... pode ser condenado? Como Caim pode ser condenado? Entendeu? Como que Judas pode ser condenado se na sua concepção e na sua defesa estava predestinado que Caim matasse Abel? Todavia o texto diz, o teu desejo será contra ti, porém cabe a ti dominar. E dominou? E dominou? Não dominou, não tinha Não capacidade. dominou por opção, Não, mas ele não poderia tinha- dominar. Ele não tinha Poderia capacidade de dominar. dominar. Nossa. Ele não tinha capacidade de... Então, tudo Ó, bem, mas vamos vamos lá. voltar A eleição ao é incondicional. tema. A eleição é incondicional. É que eu quero responder o negócio da predestinação. Você falou que eu não dou texto. Então vai. Romanos 8, 29 e 30.
Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, Perfeito. a esses também glorificou. Efésios 1, 3 a 6. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação Perfeito. do mundo. Então tem mais 300 Paulo textos diz, aqui. Não, Paulo diz, só apresentou 2. Vamos lá. Então vamos- Paulo então diz, terceiro. espera um pouquinho Então- só. Eu quero entender, Então vou- entender seu tá. raciocínio. Paulo diz que eles foram chamados, predestinados a serem a imagem de quem? Cristo. Perfeito. Ok. O Adam Cadmon, o modelo perfeito. Ótimo, legal. Agora, e os outros? Os outros não foram. Os outros que eu acabei de mencionar. Pera um pouquinho Os outros só. não Então foram. quer dizer que a maldade do mundo não é Deus que predestina. Você está mudando todo o seu discurso. Como que é? Então quer dizer que a maldade do mundo não é Deus que predestina. Claro que é. Claro Mas que é. o que o texto Claro que é. bíblico Porque diz é o seguinte, aí? Mas o que o Deus- texto bíblico Deus- diz aí? O texto diz Que que, os- nós que somos os escolhidos predestinados, serão feitos à imagem de Cristo. Mas isso é óbvio. O Ó, discípulo não é maior do que seu mestre. Claro. Quem seria o meu exemplo? A quem eu mudando, devo copiar? Você está mudando de... A quem Então, eu devo copiar? A quem eu devo seguir? Mas A quem eu somente os desejo irmãos- seguir? 1 João capítulo 2, verso Mas 6 só os diz o quê? irmãos- Aquele que diz estar nele Deve deve andar andar como ele andou. Certo. A pergunta que eu te faço é: com as mesmas roupas? Com as mesmas sandálias? Obviamente que não. É seguindo Óbvio, um processo óbvio. comportamental. Mas isso... Seguir os ensinamentos do pessoal, discípulo. nós Mas somos isso não é predestinados- predestinar. Nós não somos só predestinados para sermos salvos. Nós somos predestinados para praticarmos as obras que ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nenhum calvinista nega isso. Eu vou falar mais texto então. Efésios 1, de 9 a 12. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Todas as coisas. Isso aqui é Novo Testamento. Perfeito. Tanto as do céu como na terra. E nele, digo, o qual também fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, inclusive a guerra lá no Rio de Janeiro. Todas as coisas, Meu conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da Você sua está glória. apresentando um pensamento que Quer que Deus eu- ele o causa senhor já tá- mais desgraças o senhor e já tá- catástrofes no mundo do que o bem? Você já está satisfeito com os textos de Não, predestinação? depois Quer do que eu escutei continue? que Deus predestinou o divórcio, cara, tudo é possível. Você pra quer que eu pessoa. continue os textos de predestinação ou você já Depois está que eu satisfeito? escutei que Eu vou- até o divórcio é predestinado, eu tudo gostaria, é possível. Já que Deus predestinou tudo, já que ele predestinou tudo, então ele predestinou a salvação de Judas Iscariotes. Se ele predestinou Não, ele não predestinou. Mas deixa eu formular Mas a é pergunta. tudo. Peraí, eu vou formular aqui a pergunta. Judas Iscariotes era salvo. Não. Ele era salvo. E eu vou provar para o senhor. Agora, por que ele perdeu a salvação se ele era salvo e foi predestinado por Deus? O senhor poderia ler Mateus 19, 28, por gentileza? Mateus? Aí, Mateus 19, 28. E depois o senhor tire a sua conclusão. E aí leve em consideração o contexto do que está acontecendo ali. Sobre o jovem rico, está entendendo? E a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus. Mateus 19, 28. 19, 28. 28. Pode ler, por favor. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Só um minutinho. Esse vós diz respeito a quem? Hã? Esse vós. Aos Vós que me apóstolos de seguisse. Os 12. Certo. Porque tem 12 tronos. Certo. Olha a promessa que ele está fazendo, que eles se assentariam sobre 12 tronos para julgar Sim. as 12 tribos de Israel. E outro detalhe. Quando na palingenesia, o que é a palingenesia? O retorno glorioso em que ele vem tratar com a nação de Israel. Para que Judas Iscariotes pudesse estar presente, ele teria que ressuscitar no arrebatamento da igreja. Como é que o senhor Não, explica? Se ele não, não mas era ele- salvo, como é que ele ressuscita mas ele não ressuscita. para julgar Não, ele- as 12 tribos de Israel? Ele ressuscita para a condenação dele. Não, mas tá dizendo que é para peraí. ele julgar. Não, mas olha, todo mundo sabe que o 12º apóstolo não é Judas. Opa. O 12º apóstolo é Paulo. Mas olha, É olha Paulo o verbo. E o verbo? É Paulo que foi. Mas o verbo não é está no o Paulo futuro. que foi chamado.
Pastor, Me o senhor sabe- seguistes. o senhor Esse sabe- é o grande o senhor problema. sabe- O Regiane Não, não tem peraí, problema com peraí, línguas peraí, peraí, originais. peraí, É? peraí, ó, peraí. A Bíblia, ela é interpretada como um todo. Então, o ponto principal é que Deus é Deus. Certo. Deus, quando faz uma coisa, ele faz perfeita. Quando ele salva uma pessoa, ele guarda aquela pessoa. A pessoa é guardada pelo poder de Deus. Então, se Judas fosse salvo, ele seria guardado pelo poder de Deus. E ele não foi guardado Então, pelo poder de Deus Deus. predestinou ele para ser um traidor. Exatamente. Aí é que está. Ó, Então, mas a gente pode fazer um outro debate É- sobre esse assunto. Não, é porque está dentro ainda dos É, escolhidos. é. Porque se ele foi salvo, é porque era um É que ele não escolhido foi e um salvo. Não, foi. Porque Jesus está se dirigindo aos 12 que ali estão e não a uma composição posterior. Vós, agora, ó, vós, colégio aqui, que me seguistes. Olha só, mas no Judas não auristo. seguiu. Olha Judas o não verbo, seguiu. como que ele está. Claro que ele seguiu. Sim. Claro que Me não. seguiste. Tanto que ele traiu. Ele foi escolhido, fazia parte dos 12 e estava Vamos entre lá. os 12 e a promessa foi feita para ele. Não obstante, ele perdeu a salvação. Eu quero só que ele não apresentar, perdeu, pastor. eu quero só apresentar mais um argumento para a gente não fugir do Até que tema, horas que porque vai? o Já calvinista tá no é final. algo tão... quando você começa a falar de doutrinas calvinistas, você acaba até fugindo um pouco do texto se você não perceber. Por que a pregação do evangelho ela é necessária? Porque o amor de Deus ele é totalmente incompatível com esse exclusivismo determinista que é pregado por essa doutrina. Tá? O amor de Deus é incompatível com essa exclusividade determinista. Tá? Eu tenho 2 textos para deixar para você e você meditar aí na sua casa. O primeiro deles é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós quem? Cristo morreu por nós, por todos. Porque a regra básica da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, Claro. correto? Claro. Vamos lá, perfeito. Embora eu acho que muitos tentam Por fazer isso que isso. lá em e não- Isaías ele fala que ele muitos deu a sua tentam vida fazer isso e em não favor de conseguem. muitos e não de Agora todos. vamos lá então. Vamos para João, Evangelho de João. Não quero ler o verso conhecido, quero ler os outros. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai crer? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não a um grupo, ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Será universalista? Quando nós falamos Será de mundo, universalista? quando nós falamos de mundo, nós falamos de mais de 193 países, nós falamos de continentes, nós falamos de países, cidades, E todo mundo vai ser bairros. salvo? Preste bem Todo mundo atenção. vai ser salvo? Não, aí vem a grande Ah. questão. Todo aquele que nele Crer. crer. Só que para crer é necessário fazer uma escolha. Não, Amar é necessário o Espírito a Santo luz trabalhar. ou as trevas. Depende. O Espírito Santo bate no coração de muita gente começa e depois como é que- para, termina. Deixa Por quê? eu terminar o versículo. Tá. Vamos lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pronto. Certo? Então é o seguinte, ó. Mateus tá 24, 39. Mateus 24, Não, eu quero 39. que vo- eu quero peraí. que você combata esse ponto aqui. Eu combato. Eu quero que você combata esse ponto. E a coisa mais fácil Aqui, que tem. Argumento técnico. Então, peraí. O amor divino sendo perfeito não se restringe a um grupo determinado. Eu vou falar mas que se restringe. oferece ao mundo Tá bom, inteiro. tá bom. Vamos lá. Eu vou Você restringir. vai Primeiro- respeitosamente dar uma cambalhota, mas tudo bem, vamos lá. Mateus 24, 39. Jesus vai falar assim. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ah, então quer dizer que todos é todos? Então quer dizer, Noé e sua Mateus família... 24? Pera, não, agora eu vou responder. Eu quero vou- ler, não, agora... Mateus.
Eu só estou perguntando, Não, aí não está correto. Aí não está correto. Mas eu só estou perguntando o versículo. Não interrompi, o senhor falou mas eu só estou perguntando o versículo. Mateus 24, 39. Mateus 24, 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Todos quem? Posso todos responder? Que não creram. Todos que não que creram. moravam na cidade. Porque não levou Noé. Porque não levou Noé e sua família. Sua família estava na arca. Então, todos aqui é todos de um grupo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, está respondido que nem todos, é indistintamente todos. Outra coisa, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Excelente. É condicional. Só que só vai crer aqueles a quem Deus mandar o Espírito Santo junto com a pregação do Evangelho. Vai a pregação do Evangelho, o Espírito Santo atua, coloca fé no coração daquela pessoa crê e ela é salva. Pronto, queridos, isso é simples. Agora é o seguinte. Está muito bom, mas estamos caminhando para o final. Segundo o pastor Walter Regiane, quem sabe você que não é cristão, ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, segundo esse argumento, pode ser que você faça parte do grupo que, de repente, Deus não escolheu, Sim. não chamou, exatamente para que você possa herdar a salvação. Aí eu deixo uma pergunta para você que me assiste e é inteligente, porque para assistir esse programa, para assistir Dr. Elias Soares, tem que ser inteligente, essa é a verdade. Seria justo você ser condenado a um lugar a qual você não teve a condição de pelo menos ouvir a palavra do Evangelho para tentar escapar da ira vindoura, da ira futura? Na concepção do pastor Walter Regiane, Deus ele salva um grupo distinto, que simplesmente ele olha... Sabe que, com todo respeito, posso? Pode. Posso? Eu não vou chorar, não. César, eu não vou chorar, César, me perdoe, mas eu preciso falar. A linha de pensamento do Regiane é coisa da Marvel, dos Vingadores. Sem problema. Sabe, não é ofensa, é sério. Quem assistiu vai me entender. Quando o Thanos tinha aquela manopla que ele fazia assim com a mão e desintegrava não sei quantos, aí sobrava não sei quantos, algo totalmente aleatório. É praticamente a mesma filosofia. Eu estou facilitando para vocês entenderem. O texto bíblico diz para todo aquele que nele crê. E eu concordo. Então, se é todo aquele que nele crê, E eu reverendo, concordo. todo aquele que nele crê é algo condicionado àquele que crê. Você não viu o que eu falei, que eu concordo? Não algo escolhido a dedo, assim. Tem nós quatro aqui no Eu não podcast, neguei isso. No podcast. Sem entendermos os motivos. O Regiane e a mocinha aqui ganham a salvação e nós dois não ganhamos. Até você entrou no debate, simplesmente tá vendo? porque Deus... Não, simplesmente porque Deus, na concepção dele, decidiu não nos dar uma chance. Bom, nós vamos para as considerações finais. O senhor tem 3 minutos para fazer sua consideração e depois o pastor Emerson Cigarelli. Hoje nós estamos comemorando a Reforma Protestante. E eu quero deixar bem claro, assim, você não fica nervoso, nem chora igual o Mateus e o PH. Tá ouvindo, Rangel? Tá ouvindo o PH? Seguinte, mas essa doutrina aí da expiação universal é uma doutrina contra a Reforma Protestante, antiprotestante. Então, é uma doutrina católica romana, que está no Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma, seção 6, capítulo 3, 795. É bíblico. Embora tenha ele morrido por todos, não obstante, nem todos recebem o benefício da sua morte. Então, essa doutrina que o senhor acredita é contrária à Reforma Protestante, é católica romana, por isso que eu vou te dar de presente aqui para o senhor estudar, e você vai perceber que essa doutrina é uma doutrina católica romana. Essa aqui não. Eu vou te dar não. Quando você me devolver a camisa, que você esqueceu lá, que eu sem esqueci lá, problema. a gente troca. A hora que eu peguei na mão, vi número 3, falei, realmente não pode ser meu uma coisa dessa. Vai. Terminou? Não, 3 minutos, né, pastor? Isso. Então é o seguinte, porque a gente precisa pregar o evangelho. Então, primeiro, por causa da espalhar a boa notícia. Segundo, e muito importante também, porque Cristo mandou. Marcos 16, 15, Jesus fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é verdade. Tanto que os primeiros missionários que vieram para o Brasil, eles eram calvinistas. Guilherme Kerr, o pai das missões modernas, eles são... Grande professor de hebraico. Eles eram calvinistas, etc. Então, nós pregamos o evangelho para todos porque a gente não sabe quem é o eleito.
Nós estamos aqui nessa manhã falando a respeito do Evangelho porque a gente não sabe quem é o eleito. Eu, por exemplo, embora seja calvinista, eu prego o Evangelho. Eu já tive a oportunidade de batizar clientes, eu já tive a oportunidade de batizar colegas de trabalho, eu já tive a oportunidade de batizar vizinhos, eu já tive a oportunidade de batizar parentes. Por quê? Porque a gente prega o Evangelho para todo mundo, porque a gente não sabe quem é o eleito. Só que a gente tem certeza de que se Deus alcançar aquela pessoa, é por causa do poder de Deus e não o nosso poder. E por último, que nós já falamos, né, que nós pregamos o Evangelho porque foi o meio pelo qual Deus escolheu para chamar os seus eleitos. E eu queria encerrar citando o texto, né? Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Para promover a fé que é dos eleitos. De Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, nós pregamos a todos, mas nós temos a convicção de que Deus vai alcançar aqueles que Ele escolheu e deu a Cristo, e eles serão ressurretos no último dia. Pastor Emerson Sicarelli, as suas considerações Desde finais. já, pastor Elias Soares, eu quero agradecer mais uma vez a rica oportunidade de estar aqui, de estar na mesa com o senhor, é sempre uma honra. Ao Walter, meu amigo, né? Ao Walter, meu amigo também, que Deus o abençoe. Pastor César, toda a equipe que se encontra conosco. Mas eu quero deixar uma coisa clara para que os internautas prestem atenção. Ele acabou de citar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse conceito, ele usou que toda criatura é todo no geral, universalista. Quando você apresenta João capítulo 3, versículo 16, ele diz que todo aquele que nele crê é um determinado grupo. Quem crê? Agora é a vez dele. Então, é necessário que o Walter entenda perfeitamente, consiga entender perfeitamente o que é o todo. Jesus mandou pregar a toda criatura, ele concorda. Agora que Cristo morreu por todos, ele já não concorda. Então, vocês conseguem enxergar determinadas incongruências na fala do senhor Regiane? Isso fica para um próximo debate. Vamos lá. Eu quero deixar mais 2 pontos antes de terminar. Em 2 minutos. Perfeito, dá tempo. Ezequiel 33:11 e Mateus 23:37. A responsabilidade é pessoal. O homem é moralmente responsável por suas escolhas. A ordem de evangelizar reforça essa responsabilidade. Quem ouve o evangelho é chamado a responder. Sem evangelização não haveria justiça em condenar os que nunca ouviram, o que fere a equidade divina. Portanto, a evangelização é necessário para legitimar o juízo de Deus. A evangelização é uma expressão de obediência e cooperação com o Espírito Santo. Mateus 28:19-20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ou é só um grupo? Vamos lá. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Emerson Sicarelli no TikTok, Emerson Sicarelli no Instagram e no nosso podcast Cristosofando lá no YouTube. Corre lá. Fica atento que tem bastante curso saindo, bastante curso no forno, para agora para o mês de novembro e dezembro. E você que deseja estudar escatologia pós-tribulacionista, provocar o pastor Elias Soares, pós-tribulacionista, não nos procure e que Deus vos abençoe. Vai ao ar aquele pega lá, né? Bom, vamos lá. Meus queridos, nós estamos chegando ao final e depois de ouvir Eu vou ter que confessar uma coisa aqui, pastor. Depois de ouvir o pastor Regiane, eu cheguei à conclusão que Deus realmente elege. Elege segundo a sua presciência. Eita, glória amém. A Deus! Eleito segundo a presciência. Amém, amém. Justamente, amém? Amém. Então virou Então, arminiano, virou tudo certo. arminiano, é nosso. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser.